Oi gente, tudo bem? Quando eu estreiei esse canal há quase 3 anos, eu não imaginava que eu fosse fazer um vídeo sobre livros de autoajuda. Não que eu nunca tenha lido, li muito autoajuda durante a minha vida, mas achei que eu não ia ler mais. Leia do engano. Hoje eu vou falar sobre esse livro maravilhoso que eu li, Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, e também vou contar um pouquinho por que eu cheguei a ele. Pois é, gente, minha história com esse livro aqui foi o seguinte: há uns 2 anos já, o Roberto, um colega artista plástico, que na verdade ele é de Ponta Grossa, uma cidade vizinha, ele teve aí fez uma parada, teve um tempo em Curitiba, a gente se encontrou em alguns eventos e ele me recomendou esse livro, né? Mas sabe como é que é, né? Na hora, é autoajuda, a gente acha que não precisa mais, né? Porque já passou dos 40 e tal, e fui deixando para trás, né? Não deveria, porque eu já gosto dessa autora há algum tempo, mas acabei deixando. E aí, por conta do que eu venho contando para vocês, né? De todas aquelas minhas reflexões do final de 2018, do meu 2018, que não foi aquilo tudo, me cobrei bastante no final do ano, principalmente com a parte da escrita. Eu acabei voltando a ter algumas leituras aí para ver se eu conseguia organizar um pouco minhas ideias e traçar algo mais objetivo aí para esse lado, né, que eu não quero realmente deixar porque me faz muito bem. E eu não posso julgar de maneira nenhuma a autoajuda, gente, porque eu tive vários momentos da minha vida onde livros de autoajuda simplesmente fizeram toda a diferença para mim. Então eu acho que tem realmente livros que são comerciais demais e não tem conteúdo nenhum, eu já li. Tem livros de autoajuda que são clichê, falam a mesma coisa, falam o que uma amiga tua, se você sentar com ela, vai te falar e não tem por que você ler. Tive várias experiências com livros assim, mas eu acho que tem sim alguns livros que, se você ler na hora certa, eles realmente vão ajudar um pouquinho a te organizar, a te dar uma luz, né? E foi isso que aconteceu com esse aqui. Então, como eu disse, eu já era fã da autora, e não é pelo Comer, Rezar, Amar, porque eu só vi o filme, gente, não li. Adoro o filme, não sei também se é fiel ou não, mas eu conheci a Elizabeth Gilbert por um outro livro que chama A Assinatura de Todas as Coisas, e que ela inclusive vai citar aqui. Já sigo recomendando porque eu achei um romance muito legal, eu li há uns 5 anos, e inclusive me surpreendi, porque aqui ela critica esse livro dela. E eu, como leitora, a gente amei a história. Mas eu vou falar depois sobre isso para vocês. O que eu queria comentar um pouquinho é só sobre alguns aspectos, gente, porque esse livro aqui, ele não é difícil de ler. Ele tem menos de 200 páginas, é bem objetivo, mas ela vai tratar daqueles assuntos, daqueles temas que realmente tocam na ferida quando a gente fala sobre criatividade, sobre ideias, sobre inspiração. Então, para a pessoa que realmente lida com algum tipo de arte, que precisa disso no seu dia a dia, eu achei bem importante. Achei que ela dá umas dicas e, na verdade, assim, isso é uma das coisas que ela comenta, inclusive, principalmente na parte da escrita, num dos tópicos aqui que ela comenta que a gente não tem que pensar em escrever qualquer tipo de arte, né? Mas ela foca muito a escrita, porque é a área dela e também é a área que me interessa, que a gente não tem que escrever para os outros, a gente tem que escrever para nós. Ela dá o exemplo, por exemplo, do Comer, Rezar, Amar, que virou um best-seller e ficou aí um tempão, né, na lista dos mais vendidos, e foi um livro que ela escreveu para ela. Ela precisava naquele momento da vida dela, e escreveu aquele livro para ela, e no final das contas muitos leitores se identificaram. Então ela fala, por exemplo, de um assunto aqui que hoje não me afeta mais, mas que foi muito importante para mim no começo da minha carreira de escritora. Ela fala sobre não existir tempo para fazer as coisas. Ela dá 2 exemplos. Ela dá o exemplo de uma amiga dela que na adolescência gostava muito de patinar
e ela foi muito cobrada. A gente tem, né, um paradigma, uma cobrança da sociedade de que a gente precisa ser perfeito, né? Ela até comenta, ela falou assim, nós não precisamos ganhar medalhas o tempo todo. E ela fala dessa amiga que na adolescência acabou desistindo da patinação porque ela foi muito cobrada pela família, que ela tinha que ser a melhor. E ela deixou disso a vida inteira. Depois que ela fez 40 anos, numa fase meio ruim, ela resolveu voltar a patinar. E aí ela comenta que ela patina até hoje, não concorre, não faz competição, mas ela patina para ela e isso fez um bem enorme na vida dela. Num outro momento, onde ela vai abordar a parte curiosidade, que ela diz ser muito importante na tratativa da criatividade, ela vai falar que, inclusive é ali que ela fala sobre o livro A Assinatura de Todas as Coisas. Ela conta que numa fase ruim da vida dela, ela resolveu fazer jardinagem, porque ela achava que, né, leu em vários lugares e realmente se comprovou que é uma atividade que te relaxa. Ela começou a fazer jardinagem e fazendo jardinagem, ela começou a ficar curiosa sobre as plantas, sobre a origem de cada planta, sobre os tipos, espécies de plantas. E ela começou a estudar botânica. E foi com isso que surgiu o livro A Assinatura de Todas as Coisas, que conta que a protagonista realmente é uma mulher botânica. E é muito legal porque o livro se passa no século passado. E a botânica foi uma das primeiras profissões da mulher. Então acho que por isso que eu gostei do livro também. O livro tem uma personagem que é bem à frente do seu tempo, assim, muito legal. E quando ela fala da curiosidade, ela vai contar dessa outra senhora que com 80 anos se interessou, começou a ler sobre a história da Mesopotâmia e gostou tanto desse tema que foi estudar, e aos 90 anos, depois de 10 anos, essa senhora estava uma especialista no assunto da história da Mesopotâmia. Então isso foi bem legal, eu me identifico muito com isso porque, embora eu escreva desde a adolescência, eu comecei a publicar com 38 anos, quase 40, né? E eu acho que é por aí mesmo, gente, não tem... Eu vejo muita gente comentando, eu tô muito velho para isso, agora já foi e tal. Não, gente, aqui ela realmente dá uma força pra gente aí, diz que nunca é tarde para começar o que a gente gosta. Ela comenta também, além da curiosidade, sobre o medo, que é uma coisa muito forte, né, nesses assuntos de coisas que envolvem criação. A gente sempre tem aquele medo de rejeição, aquele medo de não estar legal, aquela autocrítica, quando na verdade ela fala que o medo é a coisa mais normal do mundo, que existe uma grande diferença entre você ser corajoso e ser destemido, né? Porque a pessoa que é corajosa, ela supera, ela burla, ela convive com o medo, aprende a conviver com o medo, enquanto que a pessoa destemida não tem medo de nada, e ela diz que isso é característica de psicopata, sociopatas e crianças menores de 3 anos, porque o medo realmente existe na nossa vida, e ela dá inclusive exemplos da vivência dela, de como que ela aprendeu a conviver com o medo, inclusive conversando com ele. Ela comenta bastante, gente, sobre essa parte do campo das ideias, né, a inspiração. Então ela conta muitas partes da vivência dela que tem a ver com o tema. Ela vai praticamente personificar as ideias aqui nesse livro. É uma coisa até meio louca, e ela trata isso como uma mágica mesmo, né? Por isso dá título do livro, Grande Magia. Ela vai falar sobre uma coisa que eu acho muito legal, que é a originalidade e a autenticidade. E isso é uma coisa que gera muita polêmica, né? Principalmente nesse meio das artes. Eu convivendo com esse meio percebi como existe um grande tabu, na verdade, acho que essa é a palavra, né? Com essa coisa da originalidade, de copiar e tal. Eu vejo que assim, oportunidades que poderiam surgir de troca de experiências acabam não surgindo porque as pessoas se recolhem, se fecham, porque tem medo de trocar experiência, de falar. E claro, gente, a gente que trabalha com direitos autorais sabe que existe mesmo, né, muita pirataria, existe muito mau caratismo, mas a Gilbert vai dar um pouco desse conforto, assim, e eu achei muito legal essa visão dela, de que originalidade é diferente de autenticidade, que não adianta você ficar
procurando pelo em ovo, entendeu? Achando. Ela inclusive cita que existem muitos casos aí de, por exemplo, um cientista tem uma ideia aqui nessa parte do mundo, lá do outro lado do mundo, outro cientista tem a mesma ideia. O que ela coloca aqui é que a gente precisa se preocupar com a autenticidade. Não tem problema a gente ter a mesma ideia sobre o mesmo tema, contanto que a nossa criação sobre aquilo seja original, contanto que a gente se preocupe em passar o que realmente a gente acredita, em passar a nossa personalidade para aquilo que a gente está fazendo. E uma coisa que ela trata aqui também, que eu achei demais, porque é uma coisa que veio muito ao encontro do que eu penso e até vivo dando toque para o pessoal nesse meio, acho que por conta da minha outra formação, é essa ilusão que muitas pessoas do meio artístico têm de que se vão fazer uma faculdade, ou se vão fazer um curso, ou se vão gastar rios de dinheiro em aprender técnicas e macetes e, sei lá, teorias, vão sair daquele curso ou daquela faculdade, ou seja o que for, escrevendo um livro que vai virar best-seller, ou compondo uma música que vai tocar no mundo inteiro. Isso é uma ilusão tamanha e ela abre o olho das pessoas aqui quanto a isso. Inclusive dando exemplos de escritoras como ela, a ganhadora do Nobel, a Toni Morrison, a J.K. Rowling, que até alcançarem esse ápice, esse momento de ter um livro que vira best-seller ou que faz sucesso no mundo inteiro, até ali elas mantinham seu emprego em paralelo. Ela fala que artistas geralmente são apostadores e não planejadores. Ela fala justamente isso, a pessoa já nem faz um planejamento porque ela está apostando que se ela gastar uma fortuna naquela graduação ou naquele curso, ela vai sair de lá fazendo sucesso ou escrevendo ou com um trabalho pronto. Quando não é verdade, tudo depende da criação, tudo depende do momento, tudo depende da sua criatividade, das suas ferramentas, né? E às vezes nunca vai acontecer, por isso que ela enfatiza que a gente também tem que escrever para nós e não para os outros. Enfim, gente, ela fala muita coisa aqui, eu tirei muito proveito desse livro, foi bem legal ter lido. Inclusive, quando ela fala sobre essa coisa de dinheiro, comercial e tal, tem uma frase que me chamou muita atenção, que ela fala assim: a escrita por dinheiro assassina a criatividade, né? E eu tinha já aprendido, né, na faculdade que existe mesmo a diferença dessa literatura comercial e da não comercial, da escrita criativa, né? Tem umas diferenças assim, não vou me aprofundar porque não entendo muito, né? Tem outra frase que ela fala que eu achei bem legal, me marcou bastante, que é quando ela vai falar sobre o perfeccionismo, o quanto o perfeccionismo muitas vezes atrapalha. E ela vai falar de uma frase que a mãe dela dizia para ela desde que ela era criança, que é: feito é melhor do que perfeito. E isso ficou de lição para mim, porque eu confesso que às vezes eu tenho uns ataques de perfeccionismo, não é o tempo todo, são algumas fases, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que fazer, tem que arriscar e tem que fazer o que faz bem pra gente. E esse livro aqui, eu achei que ele vai ajudar bastante a pessoas, qualquer tipo de artista, que use a criatividade como ferramenta do seu trabalho. Por isso eu resolvi vir aqui deixar como dica. Foi uma leitura que me agregou bastante e pode ser que ajude alguém, né? Então fica aí a dica. Eu vou comentar mais um pouquinho no Divã de Escrita, né, no próximo, porque tem algumas coisas que vão coincidir com o que eu vou falar lá. Mas é isso, gente. E se você não quer saber, não gosta de autoajuda mesmo, fica a dica então de A Assinatura de Todas as Coisas, da Elizabeth Gilbert, porque é um livro mais antigo, não é muito comentado, mas eu gostei demais. Para quem gosta de romance, fica a dica aí. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!